Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E quero, irmãos, começar falando uma palavra aqui que se encontra no livro de Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, que diz a palavra do Senhor assim: E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou repetir aqui, irmãos, olha o que Deus diz, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 6, versículo 12, diz assim, e fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória, assentar-se-á no trono, no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, diz a palavra do Senhor assim, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Ou seja, Jesus enviou João Batista para preparar o caminho para a chegada dele. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, falando sobre a vinda de Jesus. Sobre a vinda de Jesus aqui na terra, sobre a vinda de Jesus na nossa vida, sobre a vinda de Jesus na nossa casa, sobre a vinda de Jesus na igreja, sobre a vinda de Jesus na nossa vida. Aí diz aqui no versículo 2, mas quem suportará o dia da sua vinda? Aqui Deus está perguntando, quem suportará o dia da vinda de Jesus? E quem subsistirá quando ele aparecer? Irmãos, olha por que é tão importante essa palavra. Porque eu li ali antes, no livro de Zacarias, que Deus fala que não é por força nem por violência, não é? É pelo Espírito dele. Então veja bem, Deus não vai pegar você à força para te converter. Você vai ter que desejar isso. Embora esse desejo não esteja no seu coração. Por quê? Porque o seu coração está contaminado. O homem, desde criancinha, vem te ensinando tudo errado. Você nasceu uma folha em branco e o homem veio escrevendo um monte de coisa que não tem nada a ver com o ser que você é. Você é um ser espiritual, vivendo na terra em um corpo material. E o homem vem te ensinando a dar valor a só o material. Só o material. E Deus olha do céu, se agrada de você e te chama para viver com Ele no reino dEle. Mas Deus chama o teu corpo? Não. Deus chama os teus pensamentos, os teus desejos?
as tuas vontades, não. Deus chama o ser espiritual que está dentro desse corpo, que deseja viver em um mundo maravilhoso. É essa pessoa que Deus chama. Mas para isso, Deus quer que você se prepare. Antigamente, irmãos, antes de Jesus vir, se você cometesse um erro, um pecado, uma falha, você ia lá, matava um cordeiro ou um boi. Se você fosse pobre e não tivesse dinheiro nenhum, você fazia uma arapuca, pegava um passarinho, ia lá, levava ao sacerdote para cobrir o seu pecado, porque era o tempo da ignorância. Mas quando Jesus vem, o tempo da ignorância já acabou. Por isso que diz: quem subsistirá, quem resistirá à palavra da verdade? Que agora é pela palavra, agora é pela verdade, agora não tem fingimento mais, agora não tem como você passar um pano, varrer o seu pecado, o seu defeito para debaixo do tapete. Agora não tem mais como você se justificar, porque você sabe tudo. E Jesus diz: a quem mais é dado, mais será cobrado. É claro, é claro. Qual que deve pagar mais caro perante a justiça? Um ladrão analfabeto ou um juiz que roubar? Teria que ser o juiz, porque ele conhece a lei, ele conhece tudo. Assim, você, veja bem, você está em uma situação muito séria, que você tem que se dar conta dela, você tem que acordar e tomar atitude de começar a ler a Bíblia com seriedade, pedir a Deus, falar: Senhor, escreve essa palavra no meu coração, dá importância a essa palavra, porque Jesus morreu por causa dela. Essa palavra foi escrita com sangue, com dor e com sofrimento de milhares de pessoas, inclusive de Jesus. Não é brincadeira essa palavra, irmão, essa palavra é séria. E você, depois que já recebeu essa palavra, você não pode mais fingir, não tem como mais. A Bíblia já fala sobre isso. Olha a oportunidade que Deus está te dando. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele está te dando a oportunidade de viver com Ele em um mundo maravilhoso. Isso não tem valor para você, irmão? O que tem valor para você é o dinheiro, é o passeio que você vai fazer amanhã, é o carro que você está pensando em comprar. O que tem valor para você, afinal de contas? O que mais tem que ter valor para um ser humano é aquilo que não se pode comprar. O amor verdadeiro. Isso sim é precioso, isso sim é um tesouro. E não há amor mais verdadeiro, não há amor mais real, não há amor melhor do que o amor de Deus. E Deus nos ama gratuitamente, não temos nada para oferecer a Deus, para dar em troca. E Deus sabe, porque nós amamos com interesse, todos nós somos interesseiros. E amamos só para nos satisfazer na verdade. Dificilmente você encontra uma pessoa altruísta, uma pessoa que está preocupada com o outro. A maioria de nós está preocupada consigo mesmo. E quando dá um pouquinho de amor para os outros, é para se beneficiar. Infelizmente, por isso que a Bíblia descreve no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, sobre o amor que Deus quer que você pratique, e que é dificílimo para todos nós. Não adianta fingir, nenhum de nós aqui, se você ler 1 Coríntios, capítulo 13, claramente revelado, não precisa de ninguém te revelar, está claramente revelado ali, como Deus quer que você ame, você vai ver que você está fora. Uma vergonha. Uma vergonha.
Qualquer animal que você domesticar, que você dê amor para ele, qualquer, jacaré, largato, qualquer, ele vai te amar de verdade, por causa da pureza do coração dele, por causa da falta de materialismo. Mas nós somos seres miseráveis, irmãos, seres miseráveis, essa é a verdade. E Deus, porque tem uma misericórdia muito grande, Deus nos suporta. Como diz a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Deus suportou por mais de 40 anos aquele povo lá no deserto. Povo que recebeu tudo quanto é tipo de milagre, tudo. E não adiantou nada, nada. Não pode ser assim com você, irmão. Por favor, por favor. Você é livre. Deus quer que você venha a Ele pela sua própria vontade. Mas você pode dizer para mim, mas pastor, eu acordo, eu não tenho essa vontade, eu não tenho essa fé que o senhor tem, eu não tenho esse desejo. E quem tem, irmão? Quem tem? Olha, os 12 discípulos de Jesus, apenas um amava Jesus de verdade, que era João. Olha o exemplo dos 2 discípulos. Agora, você pode escolher qual discípulo você quer ser. Ou também, se você não quer ser discípulo do Senhor, se você não quer andar com Deus, se você acha que o seu futuro é você mesmo que vai definir, porque você sabe tudo, e você só quer viver e acabou, lá na frente não importa, você acabando não tem problema nenhum. Só que no fundo do seu coração, lá na frente, quando você não dá importância para nada, você vai descobrir que Deus é importante, você pode ter certeza disso, que na calamidade todo mundo reconhece Deus, e vai ser uma tolice muito grande. Portanto, é melhor você tomar uma atitude hoje, de fazer uma aliança com Deus, de repensar a sua vida, de analisar. Gente, Deus chama o cristão para o cristão analisar, observar a si mesmo, os seus pensamentos, os seus sentimentos, como está se relacionando com os outros. Não é como os outros estão se relacionando com você, não. Deixa de ser egoísta, deixa de ser tolo. Deus te chama para estar preocupado com o que você faz, se você está fazendo bem, se você está levando a mensagem de Deus, se você está sendo o sal da terra, a luz desse mundo, pelo menos na sua casa, na sua família, no seu pequeno relacionamento, na sua bolha. Você está sendo o tempero. Imagina você comer uma comida sem tempero nenhum, é horrível. Por que Jesus fala que vocês têm que ser o sal da terra? Porque o sal dá sabor, dá qualidade, você come com prazer. É isso que você tem que ser. Não se firme no seu egoísmo, não. Não fica andando igual o cavalo de charrete, não, olhando só para frente, para um espelho, vendo só você, não. Porque você não vai alcançar lá no futuro o bem, porque você não está praticando o bem. Se você está amando o mal, você não está praticando o bem. O amor foi feito para ser dado, sem interesse nenhum. Quem guarda o amor para si, está enterrando o talento que Deus deu. O maior talento que Deus deu para o ser humano é o amor, que todos têm. Até a pessoa cruel aí, ela ama alguém. Porque Deus colocou dentro de nós esse sentimento inesgotável. Mas você retém, porque você tem um pensamento miserável, pensamento pequeno, egoísta, narcisista.
Abre o seu olho, porque Deus não se agrada disso. Você vai remar e vai ficar na areia. Não vai sair, vai construir a sua casa na areia. Jesus manda a gente construir a nossa casa na rocha. A rocha é Jesus, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. A nossa casa tem que ser construída de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Por isso que diz aqui no versículo 3, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Entende, irmãos? Aqui, a palavra de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, ele vem sobre a nossa vida para nos transformar, para nos lapidar. Somos um diamante bruto. Mas Deus não vai te pegar a força para fazer isso com você. Aliás, você que tinha que andar atrás de Deus, correndo com vontade, para que Deus te transforme. É você que tem que pedir. Assim como nós vemos vários exemplos aqui na Bíblia, os servos de Deus clamando a Deus, Davi até, ele pede a Deus para Deus mostrar para ele os defeitos ocultos dele, para que ele possa enxergar, para que ele possa tirar. Esse tem que ser o nosso desejo. Se o teu desejo não for de mudança, a sua mudança, se o teu desejo não for a sua transformação, você não vai alcançar. Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 7, irmãos. Êxodo, no capítulo 7, que diz a palavra do Senhor assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 21, e Êxodo, capítulo 11, versículo 9. Muito importante essa referência aqui, para você entender o objetivo de Deus, o propósito de Deus, propósito de salvação de Deus. Versículo 4: Faraó, pois, não os ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Você vai ver uma referência em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, Deuteronômio 31, 2, 34, 7, e Atos, capítulo 7, versículo 23 a 30. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei vós o milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara.
E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Olha aqui, irmãos. Veja bem, isso aqui é uma coisa muito séria, muito importante. O diabo também faz sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que no final dos tempos ele vai ter poder até para mandar fogo do céu. Até para aparentemente ressuscitar pessoas. Você vai ver uma referência importante aqui lá em Gênesis 41:8. Você vai ver em Êxodo 8:7, 9:11. 2 Tessalonicenses, muito importante, no capítulo 2, versículo 9 a 11. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. E aqui você vê o diabo imitando a Deus, que é o que diz lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 em diante, e no livro de Ezequiel, capítulo 28. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então, assim, irmãos, isso aqui é um exemplo muito grande, porque nós, como servos do Senhor, o inimigo está sempre tentando nos derrubar, e às vezes fazendo sinais. Ele gosta de amedrontar o crente, né? De colocar o crente numa situação onde o crente fica apavorado e quer recorrer ao seu poder. Se esquece que é servo de Deus. Veja bem aqui que Arão, quando joga a vara, não é? A vara se transforma em serpente, com certeza ele ficou todo empolgado com aquele milagre, né? Se sentindo poderoso. Só que o inimigo fez 2 serpentes. Quer dizer, 2 serpentes é mais poderosa do que uma. Só que a serpente de Deus, irmãos, comeu as 2 serpentes deles. Porque aonde Deus coloca a mão, ninguém pode fazer nada. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Por isso, a nossa fé em Deus tem que ser muito, muito forte. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido. Recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele à beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Olha aqui que interessante, irmãos. Deus fala assim, olha, vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Deus já sabia que no outro dia a Faraó ia lá na beira do rio. Até porque Deus podia conduzir ele pelo pensamento, botar o pensamento dele lá no rio. Não é? E lhes dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Você vai ver uma referência em Êxodo 4:9 e Apocalipse capítulo 16, versículo 4. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra.
E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Você vai ver uma referência em Salmos 78, 44 e Salmos 105, versículo 29. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Aqui, irmãos, é muito importante aqui nesse versículo 22, porque diz a palavra do Senhor aqui, porém os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos. Muitas pessoas, às vezes, Deus tira ela do inferno, do engano, da mentira, né? Da vida que não levaria a lugar nenhum, e ela vem, começa a conhecer a Deus, começa a ser abençoada, aí o inimigo começa a botar pensamento, começa a botar sentimento, começa a fazer armadilhas e começa a até abençoar essa pessoa. Eu já conheci muito crente que falou assim, eu depois que eu me batizei, que eu me converti, começou a dar tudo errado. Agora que eu saí da igreja, está dando tudo certo. Entendeu? Mas o inimigo tem as suas armas para enganar. Por quê? Como diz lá em João 8,44, ele é o pai da mentira, do engano, da falsidade, né? Da traição, do ciúme, da inveja. É ele que traz esses pensamentos do inferno sobre a vida das pessoas e as pessoas acabam acreditando. Não tem sabedoria para acreditar em Deus, que tem o melhor para todos nós. Amém, irmãos?